Vamos orar a Deus pela leitura da sua palavra. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, te agradecemos pela tua palavra que foi aberta e lida. Pedimos a tua direção, Senhor, para que sejas tu a falar ao teu povo, para que sejas tu a trazer vida a estas palavras, de tal maneira que cada um de nós possa sair daqui renovado do teu Espírito. Fale conosco, Senhor. Usa-nos como vasos para que possamos fazer aquilo que o Senhor nos propuser a fazer. Abençoa-nos e fale conosco no nome e por amor de Jesus. Amém. Não podíamos falar de outra coisa a não ser de oração, já que nós estamos saindo de uma semana de oração hoje. De fato, nós tínhamos preparado uma outra mensagem. Iríamos falar sobre os 7 pecados capitais. E no meio da semana, enquanto nos orávamos e jejuávamos com grupos que estavam conosco, mudamos completamente a liturgia e enviamos um outro programa para o pessoal que normalmente não acorda. O Senhor falou que devíamos fechar falando em oração. Talvez o Senhor tenha um propósito específico que nós, os seres humanos, ainda não entendemos. Por que estamos insistindo em oração já há mais de um mês dentro da nossa comunidade? Talvez o Senhor tenha grandes coisas a fazer aqui, se cada um de nós se empenhar em oração, porque através da oração Ele traz grandes coisas, porque através da oração Ele os seus filhos e as suas filhas forjam intimidade com Ele e na sua intimidade conseguem ouvir a sua fala, conseguem entender os seus propósitos e conseguem andar em obediência e em espírito. Amém? Amém. O texto que acabamos de ler é um texto muito clássico e muito conhecido. Muitos de nós aqui, ou quase todos, já ouvimos falar sobre Ana. E há hinos sobre Ana. E fala-se sobre a oração de Ana. O que o Senhor quer nos dizer nesta manhã é especificamente como Ana orou. E por que sua oração foi atendida. Qual foi a especificidade da oração de Ana e que muitas das vezes tem faltado nas nossas orações? Elcana, marido de Ana, era servo do Senhor. O texto nos diz que ele amava o Senhor e que fielmente todos os anos ele ia a Siló com as suas esposas, porque ele tinha 2 esposas. Ele era esposo de Ana e também de Penina. No entanto, o texto nos diz que o Senhor havia fechado a madre de Ana. A esterilidade de Ana era provocada pelo próprio Deus. Ou seja, no pensamento do israelita, tanto o bem como o mal, tudo vinha de Deus. No pensamento do israelita não existia um diabo que traz as coisas, porque o israelita conhece Deus e sabe que Deus é todo-poderoso. E que todas as coisas que acontecem nele, é Deus que permite. Se Deus não permitir, nada pode acontecer. Logo, o diabo, o inimigo, não tem nenhum poder e nunca teve sobre a vida de ninguém. Então o texto nos diz de que Deus tinha deixado Ana estéril, enquanto que Penina, sua rival, tinha vários filhos. Seu marido Elcana, como sacerdote da casa, todos os anos pegava a sua família e ia até o templo em Siló. Siló era o lugar de adoração. Lá estava o altar de adoração a Deus. E lá morava o sacerdote Eli e mais 2 outros sacerdotes, assim como os filhos de Eli também estavam ali em Siló. Como sacerdotes, eram eles que recebiam os sacrifícios e queimavam diante do altar do Senhor. E era normal que todos aqueles que eram adoradores do Deus vivo, uma vez por ano, deviam ir para lá, em Siló, para poder queimar os seus sacrifícios, para poder dizer: Senhor, obrigada pelo ano, obrigado, Senhor, por tudo que fez por nós durante o ano. Levavam os cordeirinhos
o melhor que tinha. O lírio mais limpo, o mais bonito, o mais gordinho, o melhor. Não é qualquer cordeirinho. O sacrifício dado a Deus é a melhor parte. A melhor parte, o melhor é que agrada a Deus. É o que resta. Este é um ponto que nós devemos anotar no sermão de hoje. O teu resto, o Senhor não precisa. O Senhor precisa do teu melhor. O teu melhor tempo. A melhor parte do teu salário. A melhor parte da tua inteligência e da tua sabedoria que Ele próprio te deu. Ele quer que tu tiras a melhor parte para dar para Ele, não o resto. Não quando já não tens mais o que fazer, eu vou. Não, isso não agrada a Deus. Ele quer que nós demos a melhor parte. E é isso que Elcana estava fazendo. E ele estava ensinando isso à sua família. Um segundo ponto que nós devemos anotar. Ele não deixava em casa os seus filhos, a sua mulher, nem os seus servos e as suas servas. Ele pegava toda a família, as duas famílias, e levava para Siló. Não era uma viagem próxima. Mas ele estava educando e ensinando os seus filhos de que próximo ou não, caro ou não, a viagem, nós todos devemos ir uma vez por ano. E vocês têm que saber um dia quando crescerem e terem as vossas casas, de que vocês devem adorar a Deus, devem levar sacrifício a Deus uma vez por ano. E é isso que muitas das vezes nós falhamos. Os filhos ficam em casa, ele está com sono. Você, mãe, você, pai, não tem autoridade de acordar o teu filho às 7 da manhã no domingo para trazê-lo em adoração e louvor ao Deus que lhe deu a vida, que lhe deu a cama, que lhe deu o alimento. E quando o filho fica estragado, começa depois a chorar. Meu filho não me ouve. Teu filho não te ouve porque você não usou autoridade sobre ele. Você não ensinou ele a te ouvir, a ter respeito e a servir ao Senhor que lhe deu a vida e que lhe deu tudo que ele tem. A nossa sociedade hoje é uma sociedade mimada. Tudo frustra. Ele vai ficar frustrado. Ele vai ficar doloroso. Filho dos ovos, filhos ovinhos, né? Senão vão quebrar. E o resultado, temos a sociedade que temos. E nós mesmos pais é que reclamamos. Não é mais como no nosso tempo. No nosso tempo, os nossos pais nos ensinavam. E neste tempo, se os filhos estão errados, é porque os pais é que nos estão a ensinar. E Elcana está se mostrando aqui um pai com autoridade sacerdotal dentro de casa. E as esposas também, indo para ele, uma vez por ano. E iam para oferecer a Deus o sacrifício daquilo que tinham trabalhado o ano todo. E ele, ao fazer e levando os seus filhos aprendiam vendo. E ganhavam gosto de estar na presença do Senhor e de ir ao lugar de adoração e de sacrifício ao nosso Deus. Penina tinha filhos. Ana não tinha filhos. E o texto nos conta que todos os anos, quando iam, durante o caminho, durante a viagem, Ana era o brinquedo de Penina. Penina insultava a Ana pelo caminho. Tens o amor dele, né? Mas não tens filho. Eu tenho filho, você não tem filho. Ele te dá uma porção dobrada do teu bem. Só que Deus me deu bênção de ter filho. E Ana ficava triste todos os anos neste percurso de sacrificar a Deus. Se entristecia, chorava, perdia apetite e chegava lá no lugar de adoração com o coração todo amargurado, com os olhos cheios de lágrima, sem apetite, sem vontade. Quem consegue adorar a Deus com o coração todo cheio de raiva?
E anos iam passando, Ana continuava estéril. Ana continuava estéril, não só porque Deus lhe tinha deixado estéril, mas porque ela prestava atenção nos insumos que enchiam seu coração de ouro. Você vai ter muitas meninas na tua vida. Aliás, já deves ter. Pessoas que se riem de ti. Pessoas que não te incentivam. Pessoas que parecem amigas, mas atrás de ti falam mal de ti. E que atrapalham a tua vida, a vida da tua família. Você vai ter muitas, mas você vai precisar prestar atenção nestas muitas pessoas que estão querendo atrapalhar a tua vida, nas meninas. Ana, a vida dela estava estagnada, apesar do sacrifício, do louvor e adoração. Por quê? Porque ela prestava atenção na menina. Eu sempre tenho dito, o insulto é validado por nós. Se alguém dizer, pastora Virgínia, tu és feia, tentando me insultar, eu olho para o espelho, eu sei que eu não sou feia. Eu não posso me sentir insultada por alguma coisa que eu não sou. Eu tenho que desvalorizar a escola das pessoas que vêm para deturpar o meu ser. Se eu não valido, eu não sinto dor. Se alguém vir me chamar de feia, eu fico assim, eu tenho que rir da cara dele e dizer os olhos dele que devem ser feios, porque eu não sou feia. Como os olhos dele são feios, eu sou de feiura. Sinto muito. Pastora Virgínia, você é careca, sua careca. Aí eu vou para o espelho, olho e de fato eu sou careca. Por que eu me sinto ofendida se é verdade? Por que eu vou perder tempo me sentir ofendida de uma realidade que ele só constatou? Eu olho para o espelho e sou careca. Graças a Deus que eu sou careca. E eu sou isso. E eu tenho que aceitar o que eu sou. Não é? E eu sorrio e digo, uau, ele está vendo bem. Eu glorifico a Deus através dos olhos dele, que está vendo uma realidade. Não posso me sentir ofendida. Por que a Ana se sentia ofendida? Ela não era estéril. Ela precisava aceitar a realidade dela e tentar mudar a situação. E foi isso que ela fez depois. E quando ela fez isso, Deus ouviu a sua oração. Amém? Amém. Muda de foco. Minha irmã e meu irmão. Não presta atenção no insulto. Não presta atenção na penina. Enquanto Ana prestava atenção na penina, nos insultos de penina, ela perdia a fome, ela começou depois até a brigar com o marido. Porque o texto nos diz que depois um dia ela chorava tanto que o marido lhe perguntou: por que você chora? E aí vem uma questão, né? Quer dizer, Penina fazia isso todos os anos, a Ana e a Ana não sabia que a sua mulher estava insultando a outra. Por que você chora? E alguns textos dizem que Ana disse, dê-me filho. E a Ana disse, será que eu não sou muito mais importante para ti do que 10 filhos? Quando eu li esse texto, eu comecei a rir, eu falei, ai meu Deus, os homens não conhecem nada da realidade das mulheres. Ele vai trabalhar e a Ana ficava sozinha em casa. Não tinha quem preencheu o vazio dela. Os dias que ele vai passar a noite na casa da Penina, a Ana fica sozinha em casa. Não tem quem preenche o vazio dela. Esse vazio de Ana, de um filho, da procura por filho, Elcana não conseguia sentir, porque Elcana tinha filhos. Tem mais aí um ponto para a gente anotar. Quando a gente não está na situação do outro, a gente não conhece a dor. Então vamos juntos.
Não julgue, seja sábio, seja sábia. Mantenha-se calado até Deus te esclarecer um dia. Não julgue, porque você não sabe o que o outro está passando. Elcana não fazia ideia, porque ele tinha filhos. Já quando ele vinha para a casa de Ana, Penina estava refastelada dos seus filhos ao lado. Ela ficava ocupada com os filhos, lavando roupa, trançando o cabelo de menina, levando o rapaz para cortar o cabelo, não é? E por aí fora. Nem Penina fazia ideia da dor de Ana, muito menos Elcana. Então, meu irmão e minha irmã, não espere que eu que não conheço a tua dor, que eu que não sou Deus, possa te compreender na plenitude. Não vamos nos decepcionar com os nossos irmãos e as nossas irmãs, simplesmente porque eles não conseguiram entender a nossa dor. Olha só aqui, o próprio marido que não consegue entender a dimensão da dor da esposa. Não se decepcione. Tu também não tens entendido algumas dores de algumas pessoas que se aproximam de ti. Coloca-se no lugar do irmão e da irmã e não está conseguindo entender. Veja a falta do outro com amor. Veja a debilidade e o limite do nosso irmão e da nossa irmã que está ao teu redor com amor. Penina ria-se de Ana. E é interessante aqui, que aí é um ponto para a gente também anotar hoje, é que a esterilidade de Ana vinha de Deus. Era projeto de Deus que Ana estivesse naquela situação durante o tempo de estéril. Quer dizer que se Penina estava rindo-se de Ana, Penina estava rindo-se de Deus. Penina estava rindo-se dos projetos de Deus. Minha irmã, não se entristece, meu irmão. Não te desanime na situação em que você se encontra. Os que estão a rir de ti não estão a rir de ti, estão a rir do próprio Deus. E Deus resolverá os seus problemas. A palavra diz que a moça luta não é contra a carne, mas é contra o espírito. Se ele é o nosso comandante, ele está à frente. Quem vem lutar contra nós, luta contra quem? Quem ri-se de nós, ri-se de quem? Quem zomba-se de nós, zomba-se de quem? Então, por que tu estás preocupada, meu irmão e minha irmã? Por que você está preocupada? Não te preocupes com os zombadores, com aqueles que te insultam e que riem-se de ti, da tua casa, da tua família, da tua vida social. Não te preocupes, vai em frente. Mude só de fogo, não preste atenção a eles. Posteriormente, depois de tantos anos de irritação, depois de tantos anos de prestar atenção àquela pessoa que zombava dela e ria-se dela, neste dia a Ana chega até Siló. E ela sem fome, completamente desanimada. E seu marido lhe questionando por que ela está triste. Se ele não valia mais de 10 filhos para ela, com quem diz o meu amor não te é suficiente. E talvez Elcana tentasse cobrir este vazio de Ana, quando ele, na hora de distribuir as oferendas, ele dava a cada filho uma porção, a Penina uma porção. E quando ele chegava o momento de dar as porções de Ana, ele dava o dobro. Ele dava o dobro do que deu a Penina, ele dava o dobro do que deu aos filhos de Penina. Mas ainda assim, e aí é um segundo ponto a nós anotar, um próximo ponto a anotar, no segundo que eu já devo ter falado uns 3 ou 4. Um outro ponto que nós devíamos anotar é que as coisas materiais não preenchem os vazios emocionais. E às vezes alguns cônjuges, esposas ou esposos,
e oferecem presente, e dão dinheiro, e dão dinheiro, e dão dinheiro, e não cuidam dos filhos. Este dinheiro não preenche o vazio que a paternidade faz no filho, que o pai ou a mãe faz. Então, quando nós viemos aqui e vimos Elcana tentando compensar o vazio emocional de Ana, o vazio do feto de alguém que quer ser mãe, e ele dando porções a mais, achando que isso seria suficiente, não é suficiente. Por isso, esposo, não é suficiente colocar comida em casa e entregar o salário todo na mulher, não é suficiente. Precisa sair com ela. Precisa ir ver um filme com ela, precisa passear, precisa lhe ouvir. Mulher gosta de falar, de conversar sobre a relação. Ouve, mesmo que não tenha nada a dizer, ouve. Ela precisa desse preenchimento afetivo. Esposa, não é só cozinhar e ir para a mesa, senta com ele ali na mesa. Ah, eu já comi, senta. Pergunta para ele como foi o dia. Ele precisa desse afeto. Ele precisa de ser preenchido emocionalmente. Ele precisa se sentir amado, querido. Então nós conseguimos ver aqui propósitos errados para preencher e para resolver assuntos que não têm nada a ver. Elcana fazendo alguma coisa para preencher aquele que é o vazio de Ana. E era impossível ser preenchido daquele jeito. E nós vemos Ana querendo ter filhos e ficando irada com Penina, se distraindo com as coisas que Penina faz. E aquele dia, depois dela ter chorado e o marido ter perguntado, ela não comeu. Ela foi ao tabernáculo, foi ao templo, foi ao lugar de adoração e prostrou-se. Uma coisa muito importante Ana fez aqui e cada um de nós precisa fazer. Ela mudou de propósito. Ela mudou a forma de fazer. Ela deixou de fazer aquilo que ela fazia sempre. Ela parou de chorar em frente de Penina. Coitadinha. Não tenho filho. Ela me insulta. Ela deixou de ser vítima. E nós precisamos deixar de ser vítimas e tomarmos rumo das situações que acontecem nas nossas vidas. Temos que assumi-las. Temos que assumi-las. Ela depois assumiu e ela disse: estou enferma, estou sim. Vou chorar, não choro mais. Vou prestar atenção aos insultos da Penina. Não presto mais atenção aos insultos da Penina. Vou no templo. Vou falar com aquele que me fez. Vou falar com aquele que me deixou estéril. Vou falar com ele. Vou chorar diante dele. Pare de chorar ao lado de pessoas insensíveis que não conseguem entender os teus problemas. Pare de resmungar e de lamentar com pessoas que não fazem ideia do que tu estás a passar. Mude de fogo. Faz como Ana. Ana mudou de fogo. Parou de chorar diante de Penina. Parou de se vitimar que não come mais. Não vou comer mais, assim vai fazer atenção. O marido vai fazer, vou chamar a atenção do marido. Não é isso, não. O marido que vai resolver o teu problema. Porque não é ele que está infértil, tanto que ele tem muitos filhos. O problema está contigo. Muda de foco. Está estéril por quê? Porque Penina te insulta? Não está estéril porque Penina te insulta. Está estéril por quê? Porque teu marido não está em condições de... Não está enfermo porque teu marido não está em condições de te dar filhos, porque ele faz filho lá fora, com um monte. Está enfermo porque precisa mudar de foco. Precisa parar de se vitimar. Precisa parar de chorar em frente dos teus inimigos. Pode chorar em frente dos teus inimigos. Não pode resmungar em frente dos teus inimigos. E eles continuam a dar gargalhada. E quando você está em uma lágrima, ele dá 5 gargalhadas. Não pode. Ana mudou de foco. Mas ela foi decidir. Começou a falar com Deus. Começou a chorar diante de Deus. Ela mudou de estratégia. E olha o que acontece. O
O sacerdote vê ela chorando e uma coisa me passa na mente. Para o sacerdote achar que ela estava bêbada, é porque ela devia estar já bem descabelada. Ela devia ter orado a madrugada toda, porque era de manhã. O sacerdote disse logo cedo: já estás bêbada. Quer dizer que ela tinha passado a noite toda ali, ela tinha vigiado. Imagina como é que estavam já os joelhos dela. E ela clamou tanto, mas ela clamou tanto ao seu Deus, que ela perdeu a voz. E quando ela orava, já não se ouvia a voz. Só se via os lábios dela mexer. Por isso é que o sacerdote achou que ela estivesse bêbada. Quanto tempo você tem orado pelos problemas que tens? Vamos ainda falar de organização do tempo de oração. Não consegue orar de manhã por quê? Não consegue orar de manhã porque os filhos de Deus têm que ser organizados e metódicos. Por que você não acorda às 5 da manhã? Não vais morrer. Deus ajuda quem cedo madruga, não pode dormir até às 10. Por amor de Deus. Os outros já começaram a trabalhar desde as 4. Você às 10 horas já dormir. Não orou. Nem para ti, nem para a tua casa, nem para os teus filhos. Não levantou para tratar da casa. Para ir ao mercado, para sair, para fazer qualquer coisa útil. Está a dormir, corpo mole. Que isso? Que isso? Tantos cursos para fazer. Não fazes nenhum curso, não sabe nada. Depois um dia vai dizer que aquele lugar não devia estar lá fora, devia estar eu. Porque eu já estou aqui há muito tempo. Estás há muito tempo, mas não estás formada. Não estás preparada. Só estás aqui mesmo com lugar de tempo. Sabia que ficar muito tempo no lugar não tem diploma, né? A irmã sabia disso. A Ana estava muito tempo indo lá no templo fazer o sacrifício. Muito tempo. Anos e anos ela ia com o marido. Assim como tu estás muito tempo sentada aqui nesse templo. Muito tempo lá na igreja. Muito tempo no serviço. Mas não se qualifica. Não muda de vida. Não muda de rumo. Também não vai mudar a sua vida. E quando uma pessoa chegar e tomar o cargo, vai dizer: mas eu já estou aqui há muito tempo, ele me chegou agora, já tomou. Tu estás a dormir. O trabalho nunca entregas a hora, tens sempre desculpa. O chefe te pede as coisas, você nunca entrega a hora. Estás sempre com desculpa, porque tempo, todo mundo tem 24 horas, ninguém tem mais tempo que ninguém. O que conta é o empenho, o foco e o objetivo de cada um. Amém? Amém. Ana orou. Orou até perder a voz. Orou até perder a voz. Orou até o seu semblante ter mudado ao ponto do sacerdote, quando chegou, achou que ela estivesse bêbada. O irmão e a irmã sabem o semblante de uma pessoa bêbada. O sacerdote não podia se confundir assim, de qualquer jeito. Aquela mulher orou muito. Claro que o texto não conta quantos dias, quantas horas, mas ela deve ter orado muito para o sacerdote ter lhe confundido como bêbada. Por amor de Deus. Eu que só fiz um setor presente. Senhor, setor presente aqui neste lugar, amém. Vão me confundir que eu estou bêbada. Não me confundem que eu estou bêbada. Mas quando eu me rebolei no chão, quando eu tirei os enfeites da cabeça, quando eu gritei a noite toda, clamei, e às 6 da manhã já não tenho voz. Aí vocês vão dizer: a pastora Virginia não está bem hoje. Eu vi a pastora Virginia ali e eu acho que alguma coisa está acontecendo. Ela não está bem. Ela não é assim. Muda. Diante do trono do Senhor, muda. A intimidade de Ana com Deus melhorou.
ela clamou. O sacerdote confundiu-lhe como uma bêbada. E aqui um ponto muito interessante. Ana foi confundida como bêbada pelo sacerdote. O sacerdote é ser humano que pode confundir-se. Assim como os pastores e líderes da igreja são seres humanos que podem confundir-se. Mas uma coisa é certa. Ana, mesmo tendo sido confundida como uma bêbada, e não só foi confundida, como foi julgada porque o sacerdote pronunciou palavras para ela. Ainda assim, ela não perdeu o fogo. E ela respondeu ao sacerdote com educação. Educação que muitas das vezes nos falta ao respondermos às pessoas mais velhas, ao respondermos os responsáveis, ao respondermos os pastores. Muitas vezes nos falta sabedoria. Ana sabiamente respondeu ao sacerdote: não, meu senhor, não estou bem. A angústia no fundo do meu coração me faz se comportar assim. Mas eu não estou bem. Se eu achei graça diante de ti, se eu achei graça diante de ti, que o meu pedido seja aceito. E o sacerdote disse: vai, Deus te abençoe, e que Deus te dê o teu coração desejo. Você que já faltou a respeito, quem vai te dizer mais que Deus te deu o teu coração desejo? Você que já achou que me chamaram de ir, me entenderam assim, não vou mais naquela igreja, vai ir aonde? Onde não tem lá ser humano, e não pode enganar-se e fazer um julgamento negativo. Vai ir aonde, meu irmão e minha irmã, onde só tem santos? Me diz só, qual é a igreja, qual é a comunidade onde só tem santos que nunca ninguém vai errar contra ti? Onde você nunca vai se desentender com um irmão ou uma irmã? A menos que você joga mesmo esse papel de sentar lá ao fundo, ser o último a chegar e de ser o primeiro a sair todos os dias. Mas se você entrar, sentar, orar e permanecer e ter contato com as pessoas, existirão equívocos. Houve um equívoco. Não foi de qualquer pessoa, foi do próprio sacerdote. Mas houve sabedoria da parte de quem já tinha mudado o foco, que já não estava mais prestando atenção nas pequenas nem dos julgamentos que fossem feitos lá. Ela estava decidida a vencer. Ela estava decidida a vencer. Ela tinha colocado no seu coração de que ela não ia prestar mais atenção a nenhuma penina, e muito menos a um sacerdote que não estava entendendo as razões pelas quais ele estava ali. Se eu não estiver a entender as tuas razões, minha irmã e meu irmão, não precisa desistir, porque Deus conhece as tuas razões. Se os líderes da igreja não tiverem a entender as tuas razões, não precisa desistir, porque tu não vens aqui por causa de nenhum líder. Tu vens aqui por causa de Deus, e Deus Todo-Poderoso conhece as tuas razões. Continua, persista. Persista até perder a voz. Persista ainda que as pessoas te entendam mal. Mas não perca o fogo, não desista daquilo que eu desejo do teu coração. Não desista. E foi isso que Ana fez. E o sacerdote a despediu em paz. Olha só o que aconteceu. Quando Ana saiu do templo, ela já estava com alegria no coração e no rosto. Ela já sorria. Quando a gente ora de verdade e deixa tudo nas mãos do Senhor, a gente fica leve. Ela ficou tão leve, ficou alegre, comeu, voltou para casa e concebeu. Mas tem uma coisa na oração de Ana. Ela orou a Deus, ela pediu que Deus lhe desse um filho. E que, se fosse um filho, ela pediu filho, mas ela faz um voto para Deus. Se for um filho que tu me des, Senhor, eu vou consagrar ele para ti. Eu vou consagrar ele para ti. E quando ela teve o bebê, depois se chamou Samuel.
faz parte de um dos grandes profetas da Bíblia. Ela foi e consagrou Samuel ao Senhor. E a pergunta para nós nessa manhã é: a quem você tem consagrado os seus filhos? A quem nós temos consagrado os nossos filhos? A Ana consagrou a Deus. Nós temos consagrado a quem? Por que eles não estão aqui? Por que eles não te acompanham? Quando você os teve, os consagrou a quem? Ainda tem. Enquanto nós temos vida, ainda tem. O Senhor nos dá sempre uma oportunidade. E esta palavra vem a propósito. Para que se um dia nós tivermos consagrado os nossos filhos a um outro lugar, a outra pessoa que não seja Deus, que nós nos arrependamos agora, façamos o nome do Deus. Amém? Se algum dia o irmão ou a irmã consagrou teus estudos, o teu trabalho, a tua empresa, seja o bem que tu tens, qualquer outra pessoa, qualquer outro lugar, que não seja Deus, arrependa-te e consagra Ele agora. Amém? Tem um momento que nós consagramos as nossas vidas e tudo que nós temos nas mãos do Senhor. É o momento de nós mudarmos de foco. Quando o nosso foco está errado, a nossa oração não terá efeito, não terá resultado. Porque em todo tempo, em todas as situações, Deus nos quer instruir, ensinar a não sermos adoradores superficiais, mas que adorarmos com profundidade. Adoradores que tocam o coração de Deus, como Ana tocou o coração de Deus. Ana tocou o coração de Deus na profundidade da oração, no tempo que permaneceu diante do Senhor. E seus problemas foram resolvidos. Ele quer que o amemos com todo o nosso entendimento, com a maior profundidade do entendimento racional que nós temos. Ele quer que nós o adoremos assim. E com toda a nossa alma, Ele quer que o adoremos em verdade e espírito. Com todo o entendimento, com toda a nossa alma e em verdade e espírito. Na verdade, Ele quer a nós. Ele quer que nós nos entreguemos completamente a Ele. E eu não canso de dizer que Ele quer que busquemos primeiro o reino dos céus. E tudo o resto, Ele nos será acrescentado. Ana lhe buscou primeiro. Quando Ana lhe buscou primeiro, o resto que era o pedido de filho veio. Quando nós esquecemos Deus e procuramos só as coisas materiais, fica muito difícil, a luta fica terrível. Mas quando nós o buscamos primeiro, as outras coisas Ele nos acrescenta. Por isso, meu irmão e minha irmã, adoremos a esse Deus com profundidade. Nos entreguemos a Ele de corpo e alma. E vivamos na verdade. Esta verdade, o Espírito nos conduzirá a estarmos constantemente na presença dEle, em verdade e em obediência. Esta é a palavra que dele recebemos e nos anunciamos. Mude de fogo, aprofunde a tua relação com Deus. Amém? Amém. Oremos ao Senhor. Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia. Ó Pai, nós te louvamos pela tua palavra nesta manhã. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos chama a nos aprofundarmos contigo, a sairmos das relações superficiais, onde as nossas atenções estão voltadas para as diversas penenas e os diversos penenas que estão nas nossas vidas, e enquanto perdemos o foco, e o foco é tu. Senhor, nós queremos nos focar em ti, queremos buscar-te primeiro, queremos compreender, Senhor, o teu ser e viver segundo o teu querer, de tal maneira que todas as outras bênçãos que tanto queremos e tanto procuramos nos possam ser acrescentados por ti, porque antes te buscamos. Senhor, obrigado. Obrigada porque até hoje o Senhor nos ensinou de que focos errados nos fazem demorar a receber as bênçãos que o Senhor tem para nós. Ensina-nos, ó Pai Santo, a focar no essencial. E o essencial és tu.
No nome e por amor de Jesus. Nós assim oramos. Amém. Amém.